Esses cursos mais de humanas, eu vejo que eles são geralmente muito mais politizados do que cursos de exatas. Não que os cursos de exatas não sejam, mas justamente como Uhum, vocês estão estudando as relações da sociedade, obviamente, a gente viver é política, né? uhum, Num episódio passado aí, eu conversei com o Fabinho sobre. Ele faz letras na USP, lá em São Paulo, e ele comentou que na própria faculdade, quando você entra na faculdade, os próprios partidos políticos recebem os calouros. E que você tem uma presença muito forte deles. Na Unicamp uhum. tem isso também? Dessa Tem, forma? tem. Ah, Eu acho que deu uma reduzida, assim, nos últimos anos, na real, pelo que eu tá. acompanhei. Mas eu lembro que desde o primeiro ano era assim mesmo. Porque é isso que você falou, né? Eu acho que como a gente está muito próximo da vida política, do ponto de vista do, enfim, dos nossos interesses, né? O que leva alguém a fazer ciências sociais, se não tem um mínimo de interesse por, sei lá, discutir política, né? Sim. Eu acho que de alguma forma é meio que uma retroalimentação. Então, as próprias pessoas entram com esse interesse e daí você tem esse ambiente propício a esse tipo de debate mais, Uhum. eu vou dizer mais político do ponto de vista mesmo institucional, né, de partido e tal. Sim, sim. E de alguma forma eu acho que de fato o curso das sociais, e daí mais do que a história, mais do que a filosofia também, mais do que a letras, está muito ligado à política institucional, a partidos políticos, enfim, aos movimentos sociais, digamos, de modo mais geral, né? Embora a minha impressão, Dani, enfim, e daí talvez você possa dizer melhor, até por conta do Uhum. todo o teu projeto do Prezado Zero, mas a minha impressão é que as universidades públicas nos últimos anos ficaram mais politizadas em termos de. Eu acho que isso se espraiou, né? O debate político se espraiou mais em relação aos outros Sim. cursos que talvez a princípio não fossem tão engajados, digamos. O E que eu isso eu tenho. falo. Oh, manda, Pode manda bala, falar. manda bala. Não, eu só ia falar que isso eu vejo uma experiência pessoal mesmo, enfim, esse processo de greve, de mobilização de estudantes, enfim. Eu passei acho que por 2 ou 3 greves, se não me engano. E eu lembro que tipo a primeira era muito marcada pelas pessoas das ciências sociais, a segunda menos e a terceira menos ainda, sabe? As Uhum. próprias pessoas que formavam, digamos, o movimento estudantil passaram a ser muito menos ligadas aos cursos das humanas. O que eu achei super legal, sabe? Porque é isso, você consegue colocar em cena muitas outras perspectivas e vivências de pessoas, né? Diferentes. Sim. Eu conversando com a galera, esse daqui é qual? É o 30º, talvez 34º episódio. Eu ainda preciso numerar porque eu gravei alguns outros e ainda não editei tudo. É, eu. Assim, a primeira vez que surgiu esse tema da política enquanto instituição, né, presente mesmo na vida universitária, foi conversando com o Fabinho, que ele falou do curso de letras. Não sei se o pessoal não comentou, Uhum. mas ele conta porque a relação com ele, que ele teve com, né, os partidos políticos foi que eles fizeram a calorada. Então, isso que ele ficou meio chocado, né? Que ele entrou e falou assim: caraca, como assim? Cadê a Atlética, né? Uhum. E, e aí eu falei assim: nossa, eu nunca tinha nem cogitado me perguntar isso porque eu não vi, eu nunca Uhum. tive uma experiência dessa. No máximo que eu vi surgindo, que eu acho super válido, foram alguns grupos coletivos, na verdade, surgindo nas faculdades. Então, coletivo feminino, Uhum. ah, nossa, LGBT e todos os outros para a galera se ajudar e, né, se fazer presente ali, não presente, mas, né, se fazer ouvir. E aí eu falei assim, caraca, talvez, né, nas ciências sociais pode ser que tivesse algo. Então, mas só enfim, eu acho que de fato se multiplicar os coletivos, né, Uhum. do movimento estudantil, digamos, ou aquilo que a gente Isso. diz do movimento estudantil, e mesmo os partidos políticos, é isso, né? Tipo, tem uma presença, mas sei lá, 10% das pessoas ou menos são ligadas a partidos políticos, Uhum. sabe?
É que é um pouco que nem atlética, né? Formar um coletivo é se fazer ouvir, então você tem uma espécie de Você faz muito amplificação. barulho, né? É um pouco isso, assim. Então, era uma pelo menos para mim sempre foi uma convivência pacífica, né? Uhum. Nunca me filiei a partido, nem durante a graduação, ou antes ou depois, mas era um pouco, enfim, é um coletivo político. Então a gente acaba meio que normalizando isso. Eu entendo que possa Sim, parecer um pouco estranho, assim, numa primeira vez pensar, mas não sei, eu acho que tomou conta da paisagem um pouco, sabe? entendi. Meio que a gente se acostuma.